como é que está a tua produção. Aliás, generosamente, né, Mari? Deu vários livros para nós sortear também, né? Deu sim. Acho que só vou ler a biografia para todos conhecerem. Hein? Só vou ler a biografia. A biografia. Para todos conhecerem aqui. Se puder ler em voz alta, e aí, querido. Em voz alta e pausadamente. Tá. Guido Viaro, curitibano, nascido em 26 de setembro de 1968, é filho de Constantino Batista Viaro e Vânia Schussel, agora não sei se você pronuncia, Schussel Viaro. É homônimo do seu avô, o pintor ítalo-brasileiro Guido Viaro, que formou gerações de paranenses em seu ateliê de artes plásticas e foi um dos nomes mais importantes da pintura paranense a partir dos anos 1940. Guido Neto é formado em letras. Depois de viajar pelos 5 continentes e ganhar a vida como guia turístico, encontrou sua vocação no cinema e na literatura. Acredita a descoberta de sua aptidão para as letras ao professor Paulo Venturelli, também acadêmico, atual ocupante da cadeira número 5 da APL. Como cineasta, Guido Viaro escreveu e dirigiu o longa-metragem O Quarto do Universo e os curta-metragens Fuerei, Maia e A Vida de Jair. Esse sobre o pintor Jair Mendes, ex-aluno de seu avô. É autor de 11 romances: O Quarto do Universo, Glória, A Mulher que Cai, A Praça do Diabo Divino, Embaixo das Velhas Estrelas, No Zoológico de Berlim, Flores Coloridas, A Floresta Simbólica, A Revelação Frutuosa, O Livro do Medo e Confissões da Condessa Beatriz de Dia. Sua eleição para a academia ocorreu em 9 de dezembro de 2012. O discurso do Guido, quando ingressou na Academia de Letras, foi recebido pelos nossos colegas acadêmicos como um grande texto. Um dos que mais elogiou o texto dele foi o nosso Manuel, o nosso poeta português, João Manuel Simões. Então está aí o homem, esse é o homem. Bom dia. Bom dia. É um prazer aqui estar nessa iniciativa maravilhosa do professor René, né? Professor que eu já conheço há muitos anos. Só atualizando um pouco ali, são 14 já. Aí na época eram 11, agora são 14 livros. Fecundo. E vejam, o que a gente vai falar de literatura, assim, eu acho que é muito simples. A literatura é uma tentativa a priori fracassada porque é de responder as 3 perguntas fundamentais da existência humana: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E eu digo a priori fracassada porque essas questões não têm resposta, mas a simples tentativa de respondê-las é um imenso exercício espiritual, um imenso exercício intelectual. Se a gente tenta respondê-las, a gente já constrói conexões mentais, a gente constrói possibilidades de construir novos tipos de pensamento, de ver a vida de uma maneira mais profunda, mais rica. E como é que a literatura é essa tentativa, mas ela se distingue das outras tentativas, sejam elas de outras artes, sejam elas filosóficas, porque se utiliza do signo primeiro com que a gente enxerga o mundo, que é a palavra, né? A gente tenta explicar a realidade, a gente tenta explicar a nossa presença no universo através desse signo que é um instrumento com que a gente lida com o mundo, né? Então a gente chama isso aqui de cadeira, isso aqui de mesa, a gente criou esses signos e com esses signos a gente tenta explicar qual o sentido de tudo isso aqui, por que a gente está aqui, qual o sentido, para onde a gente vai, só que a gente não consegue chegar a uma resposta final. Felizmente, porque se a gente chegasse a uma resposta, aquilo se transformaria num dogma, né? Um dogma é algo sem vida, uma resposta fechada, encerrada em si mesmo, é isso porque é isso, né? A arte, em geral, é um caminho aberto, que não diz exatamente é isso porque é isso. Ela diz é isso, mas pode ser outras coisas, pode ser muitas outras coisas.
mais recentemente, a ciência evoluiu de uma maneira que está corroborando essas informações, e arte, filosofia, economia, todos os caminhos do conhecimento humano estão se entrelaçando a partir de descobertas físicas mesmo, a partir da física quântica. A física quântica, uma ciência que iniciou nos anos 20 ainda e que evoluiu, que não para de evoluir, fala o seguinte: uma coisa pode ser uma coisa, mas ao mesmo tempo ela pode ser outra. É uma coisa muito complicada para a gente entender, mas é algo fisicamente provado. Então, já há muito tempo atrás foi feita uma experiência com elétrons, que a gente sabia que o elétron podia se comportar de duas maneiras diferentes. Como onda, como se fosse uma onda magnética, uma onda de rádio, ou como partícula. E a gente sabe que a água também se comporta de três maneiras diferentes. Ela pode ser vapor, ela pode ser gelo, ou ela pode ser água líquida. Mas a gente sabe a razão pela qual ela é vapor, ela é água líquida, que é temperatura e pressão. A razão pela qual o elétron se comporta de maneira tão diferente é muito estranha, muito estranha. Ela é sólida quando tem alguém olhando, quando há alguém olhando. Ela é onda quando não tem ninguém olhando. E qual é a explicação para isso? Há várias teorias, algumas complicadíssimas. A mais aceita é que a energia do observador influi no elétron. Isso quer dizer o quê? Que no fundo mais profundo da realidade, o que existe é a consciência. Só consciências existem. Todo o resto são construções a partir da consciência. Então, aonde que eu quero chegar aí com a literatura? A literatura é um instrumento de ampliar nossa consciência. E à medida que nós ampliamos nossa consciência, nós passamos a ser mais reais. Nós passamos a existir de uma maneira mais real. O cérebro é formado de sinapses, são conexões entre elétrons, né? E à medida que a gente lê um poema, a gente pensa de uma maneira diferente. Então a gente consegue estabelecer sinapses que não haveriam, conexões que não haveriam apenas com o pensamento cotidiano, apenas com a rotina, apenas com a nossa construção diária. Então a gente liga um elétron que está, digamos, na parte sul do cérebro com o que está na parte norte, a gente estabelece novas costuras e amplia a nossa visão de mundo. E isso é algo provado, algo físico. A gente amplia a nossa consciência e a gente vive outros mundos, né? A gente passa a viver outros mundos. Essa mesma teoria da física quântica, que é uma coisa que já dos anos 20 ampliou-se e surgiram novas teorias que ainda não são provadas, mas que é uma grande teoria que está para revolucionar o mundo do século XXI, do século XXII, chama-se teoria das cordas, que é uma teoria que explica como que, no fundo da realidade, tempo e espaço se entrelaçam para construir todo o nosso universo, construir a nós, construir as estrelas, e provam a semelhança que existe entre nós, as estrelas, a natureza, como tudo está entrelaçado, como há um fio condutor que amarra tudo isso, e que a concentração maior de realidade dá-se justamente na consciência. Quando há consciência, a realidade se amarra de uma maneira mais profunda, mais rica e mais verdadeira, né? Então, eu vejo
sobretudo a literatura como uma maneira, um instrumento eficaz para expandir a consciência, para nos tornar mais reais, para nos tornar mais compreensivos com o outro, né? Porque afinal de contas somos, no fundo, todos parte de uma grande unidade, né? Isso eu não falo sobre o ponto de vista religioso, mas sobre o ponto de vista cético, científico. Então eu vejo a literatura como isso, como essa possibilidade de sermos mais reais. Eu não sei se... Vida concreta. Eu não sei se o professor quer... A ideia, por exemplo, em que momento, existe algum momento para que o escritor, você no caso, você já tem um tema, digamos, que está em teu cérebro, de lá para cá, daqui para lá, como você falou. Existe um momento em que você desenvolve isso no dia? Ou não existe um momento para isso? Não existe um momento. Eu acho que varia muito de escritor para escritor. No meu caso, às vezes a gente vê uma coisa e 20 anos depois a gente vai... e aquilo fica armazenado e aquilo se mistura com muitas outras coisas e de repente dá um clique que aquilo lá está pronto. A gente não está nem pensando naquilo, mas aquilo, de certa forma, está sendo gerado dentro da gente. E depois, aos poucos, ele tem que nascer, e para ele nascer, daí entra a parte da formalização da coisa. A gente tem que dar uma forma para aquilo, a gente tem que distribuir aquilo em capítulos, a gente tem que organizar aquilo mentalmente. Porque eu no caso, eu sou um romancista, né? Eu só escrevi até hoje romances. Algumas pequenas contos, alguns poucos contos, mas basicamente romancista. Então, um romancista é como se fosse um corredor de maratona, né? Não é um corredor de 100 metros. Então, um livro leva, no mínimo, 6 meses para ser escrito. Então, ele tem que ser pensado, claro, dando-se espaço para adaptações, mas ele tem que ser pensado como um todo. E isso é gerado muito tempo atrás e depois é estabelecida a forma onde se escreve propriamente. Então, ele concebe uma história de amor de um homem e uma mulher que sofreram um problema muito grande, digamos, de discriminação, onde eles estão, no país onde eles estão. E esse é o tema, as dificuldades que eles têm no país onde estão por não serem nacionais. Então, racionalmente, ele começa a escrever sobre isto. Agora, a pergunta é essa: funciona a inspiração? Existe inspiração? Ou é só um trabalho, digamos, de você desenvolver aquilo na tua imaginação? Imagina, você que cria as coisas, você que cria as coisas. Eu acho que a inspiração, a famosa inspiração, ela é uma consulta a esse banco de dados que se vai adquirindo ao longo da vida. Então você suga de lá o teu repertório que se vai construindo, às vezes lendo, às vezes vendo uma coisa passar na rua, às vezes... E a construção desse banco de dados é muito variável. É feita de maneira intelectual, é feita de maneira espiritual, é feita de maneira sentimental. Você vai acumulando esse material à medida que você vai vivendo, e a inspiração é justamente pescar nesse lago e requer a palavra, puxar o fio da meada para que o novelo... Desenvolver, redigir o texto. Sim, sim. Qual foi o teu primeiro livro? O que inspirou? O que motivou? Qual foi o tema? O meu primeiro livro chama-se O Quarto do Universo, depois virou um filme também. É a história de um jovem escritor, talvez levemente autobiográfica, assim, não completamente, que está escrevendo um livro. Então eu como tenho uma origem nas artes, desde que eu me entendo por gente, por causa do meu avô, mas convivendo mais com a pintura, depois com o cinema, eu não me encontrava um caminho de expressão onde eu conseguisse realizar aquilo que eu queria dizer. E tentei o cinema, mas o cinema a gente depende muito dos outros, né? E o livro não. O livro, a literatura, você escreve um livro sozinho, você não depende de ninguém. Todos os méritos e deméritos vêm da tua capacidade. Então eu tentei colocar um pouco do que eu estava sentindo, né? A história de um escritor que está escrevendo um livro
e a história que ele está escrevendo se mistura com a história da vida dele, né? Isso não é nada original, mas como primeira tentativa, você tem que começar com... o romance é uma arte muito difícil. É uma arte muito difícil, envolve muitas variáveis, né? Então você normalmente começa com uma história mais simples, uma história mais tranquila. Depois você vai ganhando experiência, você vai incluindo novos personagens, colocando novos focos narrativos, misturando tempos, misturando histórias. A partir do momento em que você ganhou peso de experiência na arte de escrever romances. E eles estudam direito. Alguns serão juízes, serão promotores de justiça, delegados de polícia, ministros. De que maneira que a literatura pode ajudar na formação deles? Eu acho que é fundamental, olha, é fundamental no sentido de conhecimento da condição humana. Para você ser um bom juiz, para você ser um bom delegado, um bom advogado, você precisa conhecer a condição humana, você precisa entender o que o outro está sentindo, o que o outro está sofrendo, como que é a visão de mundo do outro, do teu cliente e do teu adversário. Então, se a gente pega grandes clássicos, grandes livros, tá tudo ali, tá tudo ali. Você pega um Flaubert, Madame Bovary, a questão da traição, você esmiuça a condição humana, você vê tudo, o Dostoiévski, os irmãos Karamazov, os idiotas, tá tudo ali, tá tudo esmiuçado. Você adianta teu caminho de percepção do outro 500 vezes, assim. Tolstói, Guerra e Paz, A Morte de Ivan Ilitch, é um livrinho fininho, assim, clássico. Mais ou menos como esse aqui, acho que até tem dessa edição. Conta para eles qual é a síntese do Ivan Ilitch. Ivan Ilitch é um dos clássicos da literatura. É um livro de poucas páginas. 80 páginas. É um conto longo. Mas por que se tornou um clássico? Porque ele é um homem morrendo, revendo sua vida, seus erros, a fragilidade da vida humana, o patético, o triste da vida humana, se arrependendo dos seus erros. É um livro maravilhoso, é um grande livro que eu aconselho a todos a lerem, né? A Morte de Ivan Ilitch. E que ele dizia a todo momento que estou morrendo, ele estava morrendo. Sim. E até que morrendo era o descanso dele. Vocês são jovens, mas no caso era um homem idoso, um homem... Mas a condição humana, todos vão envelhecer, né? E a condição humana está ali, né? Qual foi o livro que mais impressionou você? Do romance? Olha, esse é um grande livro. Sim. E eu gosto muito também, só que já é um livro bem mais grosso, assim, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Montanha Mágica. Montanha Mágica, do Thomas Mann. Que é a história do... Perguntas à vontade, perguntas... Eu tenho uma pergunta. Pois não. Mas na questão mecânica mesmo, porque até antes de fazer direito eu gostava muito do cinema e como você é diretor. Sair da cabeça para o papel, existe uma preparação. Como que você faz, como eu posso dizer, como que você tira da cabeça e prepara o que você quer dizer, aonde vai se encaixar no texto, porque dependendo você coloca no começo, atrás, vai mudar a arquitetiva do leitor. Como que você trabalha isso na tua cabeça? Olha, errando muito, né? Agora meus primeiros livros eu escrevi eles todos à mão. Depois eu passei para o computador e escrevendo, apagando, reescrevendo, vendo como é que fica melhor, tornando a coisa uma peça única, né? Às vezes o grande livro não é um livro que tenha frases geniais a cada página. Às vezes o grande livro é o livro que funciona como uma peça única, funciona como um monolito, assim. Um tema único. E nos primeiros livros eu tentava fazer frases geniais a cada página, mas não conseguia compor um todo. Aos poucos você vai aprendendo que o todo é o mais importante do que uma grande frase. Separadas. E eu acho que é isso.
quando ele está mais próximo de se tornar um todo, ele funciona melhor, assim. Mas para isso é muito erro, muita página jogada fora. Tem Assim. mais? Diríamos que a exposição do Guido foi de uma clareza de som mediterrâneo. Ele continua conosco, continua conosco. Agora, eu quero fazer um sorteio, eu quero que um de vocês leia um poema do Vinícius. Nós vamos fazer o sorteio de quem vai ler esse poema e eu peço, respeitosamente, que leiam de pé, se for possível, com a emoção com a qual Vinícius escreveu e as pessoas leem ou conhecem. Rafael. Você vai ler aqui. Leia bem devagar e bem alto. O título. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, derrubar meu pranto, ao seu pensar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do meu amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas seja infinito enquanto dure. Muito bem. Assim. E assim, quando mais tarde me procura, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dura. Vinícius de Moraes, grande espírito. Vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio. Primeiro, antologia poética de nosso Fernando Pessoa. Aqui ele disse a frase de Fernando Pessoa, que a vida vale a pena quando... Coro. A vida vale a pena quando não é pequena. Aqui eu fico desse tchau. Juliano? Juliano vem aqui tirar a foto entre eu e o... Está bem aqui? Tá ótimo. Agora o Juliano vai ler daqui mesmo a biografia. Vamos lá. Antologia poética. Devagar e alto. Fernando Pessoa, nascido em 1888 e falecido em 1935, foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central do modernismo português. Poeta lírico e nacionalista, cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais de Portugal e ao seu lirismo saudosista, que expressa reflexões sobre o seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e seu tédio. Fernando Pessoa, nascido em Lisboa, em Portugal, no dia 13 de junho de 1888. A partir de 1915, liderou um grupo de jovens, Mário de Sá Carneiro, Raul Leal, Luiz de Montalvor, Almada Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho, que resolveu fundar a revista Orfeu, uma publicação que foi porta-voz das ideias de renovação futurista desejadas pelo grupo, defendendo a liberdade de expressão numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, tendo sido plural, como se definiu, criou personalidades próprias para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos, e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Muito bem. Essa é a tua parte. Agora vamos sortear Dalto Trevisan.
Lucas David Brás. Vampiro, apelidado Vampiro de Curitiba. Apelidado Vampiro de Curitiba por quê? Porque ele se esconde e saía à noite. Agora não sai mais quase, né? Muito amigo do Constantino, que é o pai do Guido, né? E o Dr. Trevisan é um homem extraordinário, ele tem prêmios internacionais e tal, mas não dá entrevista. Aqui você lê, então. Tá comigo. Aqui tá. Bem alto, hein? Tá. Assim como você. Dalton Trevisan nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 14 de junho de 1925. Recebeu o Prêmio Camões de 2012 pelo conjunto da obra. É considerado o maior contista brasileiro contemporâneo. A publicação do seu livro O Vampiro de Curitiba, de 1965, lhe valeu o apelido, como o professor disse, por causa do seu temperamento recluso. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Paraná, exerceu advocacia durante 7 anos, mas abandonou a atividade para trabalhar na fábrica de cerâmica da família. Estreou na literatura com a novela Sonata ao Luar, de 1945. Já em 1946, liderou em Curitiba o grupo literário que publicava a revista literária Joaquim, tornando-se porta-voz de vários escritores. Publicou na revista seu segundo livro, de 1946 também, 7 anos de pastor. Dalton Trevisan foi o vencedor da 24ª edição do Prêmio Camões de 2012, anunciado no dia 21 de maio. Foi eleito por unanimidade pelo júri, pelo conjunto da obra. O Prêmio Camões é uma das maiores honrarias para autores da língua portuguesa. É uma parceria entre os governos do Brasil e de Portugal e a cada ano acontece em um dos dois países. Agora conosco, o livro. Esse aqui é teu. Você abaixa isso aí. Marli, agora. A próxima, professora, a Cláudia já sorteou. É a Franciele. É o Fio da Navalha. Não. Está na outra página. Isso, esse é o Fio da Navalha. Não, pera aqui. É esse aqui. Já foi. Tá certo? Tá certo, é o Fio da Navalha. Vamos à pronúncia do autor. William Somerset Maugham nasceu em 25 de janeiro de 1874 em Paris, na França. A sua infância foi difícil. Gago ficou órfão aos 10 anos, sendo criado por um tio em Canterbury, na Inglaterra. Maugham cursou a faculdade de medicina em Londres. Sua experiência como médico foi transposta para o primeiro romance, Lisa, a Pecadora. Isso foi em 1897. Embora tenha tido pouco sucesso, Maugham abandona a medicina para dedicar-se à literatura. Depois de viajar por Itália e Espanha, ele consegue reconhecimento em 1908, com 4 peças teatrais simultaneamente em cartaz em Londres. Em 1915, lança o romance semi-autobiográfico Servidão Humana. Durante a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, Maugham trabalha como agente secreto. Em 1928, ele publica Ascendent, baseado nessas atividades. Vivia então em Cape Ferrat, na Riviera Francesa. Durante a Segunda Guerra de 39 a 45, ele se muda para os Estados Unidos. Várias de suas obras serão filmadas em Hollywood. Volta para a França após o fim da guerra e morre em 16 de dezembro de 65 em Nice. Somerset Maugham é o autor de Histórias dos Mares do Sul, de 1921, Antes do Amanhecer, de 1942, e O Fio da Navalha, O Meu Sorteio, entre muitos outros livros. Obrigada. Esse é o dela. Daí agora esse... Tem que tirar foto com o livro. É, eu tenho O romance é maravilhoso. O romance conta e é escrito de uma maneira fantástica
Você começa a ler, não para mais. É a história de um homem que é jovem, piloto, que combateu os Estados Unidos na guerra de 14 a 18. E estava noivo de uma moça de sociedade e tal. E ela pergunta para ele, depois que terminou a guerra, se ele não gostaria, agora que os Estados Unidos, depois da guerra, estavam se recuperando, de pegar um bom emprego e tal. Eu não penso nisso. E se eu penso em descobrir alguma coisa que eu ainda não sei. Eu quero descobrir uma coisa. A noiva fica meio intrigada com isso. Ele disse assim, eu preciso viajar. Você fica um tempo fora. Eu vou a Paris. Bom, ele foi a Paris. Conheceu os cabarés, isso e aquilo. Ainda não estava alcançando o que ele queria. A noiva com a família dela foram para Paris para conversar com ele. Conversaram com ele, mas não foi dessa vez que saiu. Porque ele aí foi para outros lugares. Chegou aí, inclusive, para lugares místicos. Foi a procura, inclusive, daquilo que eu satisfazia espiritualmente. Então, o livro tem um poder de influência. Não chegam a casar, ela casa com outro e tal, coisa, mas a viagem que ele faz, inclusive, a viagem extraordinária que ele faz, para conhecer a vida, conhecer o mundo. Então conhece um desses messiânicos, esses homens extraordinários que dizem frases que são monumentos. E a redação do livro é algo extraordinário também. Eu recomendo muito isso. Foi para a Índia, inclusive, caminhou na Índia, descalço. Vale isso. A procura de quem ele era, para que ele era, naquela época inicial, de onde viemos, quem somos, para onde somos. Eu sugeria para o professor também o outro livro do Somerset Maugham, que eu acho uma obra-prima genial, assim, que é A Servidão Humana. Ah, do Philip. Sim, principalmente para os jovens, porque é um jovem se confrontando com a vida e fazendo suas descobertas. O Philip eu li, me impressionou muito. É. O Philip era um primeiro estudante, depois ele foi médico. Ele tinha um defeito no pé. E ele se apaixonou por uma moça chamada Mildred. Mas olha, ele fazia tudo o que era possível para se aproximar da moça. Quando se aproximou da moça, a moça o rejeitava. E ele fazia de novo e tentava, e cair coisa. Então, o livro é a busca da conquista de Mildred, mais ou menos isso, né? E das desilusões com a profissão, com a medicina, com a medicina, com a pintura, depois ele foi pintor. Até que, passado o tempo, ele vê que a Mildred desapareceu. Aí ele conheceu uma outra mulher, com quem ele foi feliz. Fantástico, o livro é maravilhoso. É Servidão Humana. Muito bem. Mali, agora. O último. Esse aqui já é de casa. Aquele é o seu e esse que vai sortear. Tá. Agora a Thaís sorteou a Marina. Esse aqui? Isso. É. Acho que é o outro. Será que não sei qual que é É o o seu? seu e esse que tá o papel. Esse é esse aqui, ó. Oba. Queria ganhar esse mesmo. Obrigada. Vou tirar a foto. Aqui, só Ela pra lá vai- ler a biografia. Com licença. Bom, o livro que eu ganhei é do Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913. Ele foi um poeta e compositor brasileiro. Garota de Ipanema foi feita em parceria com Antônio Carlos Jobim, é um hino da música popular brasileira, e além de ter sido um dos mais famosos compositores da música popular brasileira e um dos fundadores, nos anos 50, do movimento musical Bossa Nova, ele foi também importante poeta da segunda fase do modernismo. Foi também dramaturgo e diplomata. Em 1929, ele iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional no Rio de Janeiro. Em 1933, ano de sua formatura, Vinícius publica seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância,
onde reúne suas poesias. Ele nunca exerceu advocacia, mas em 43 ele é aprovado no concurso para diplomata. Vai para os Estados Unidos, onde assume o posto de vice-cônsul em Los Angeles e voltou definitivamente ao Brasil em 1964. Em 68, foi aposentado compulsoriamente pelo ato institucional número 5 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1980, devido a problemas decorrentes de uma isquemia cerebral. Muito bem. Então, foto. Aí, Agora temos a os- Marina. a Marina, eles vão falar, né, professor? Mas tem os livros que o Sim. Guido trouxe, esses aqui nós Vamos sortear também, vamos. Tá. Vamos começar então. Então vamos começar. Vamos começar já. Você lê a Praça, última, Praça do Diabo Divino. a doutora Rogéria que sorteou. Ô, Rogéria, Tudo bem? tudo bem? Tô aqui, cheguei atrasada, mas tô acompanhando aqui. Giovanni Faria Milê Brandão. Tá fazendo prova. Tá dando prova? Separa para aí. Outro. O livro do medo. Larissa. Vamos tirar foto. Outro. Shopping Mall. Shopping Mall. Rafael. Confissões da Condessa Beatriz de Dia. Guilherme. Mas vamos guardar. Então, esse vamos Sorteou? guardar. Guilherme? Guilherme. Ele tá fora só. Então, esse do Giovanni e esse do Guilherme. Tá. Então, agora só o cordel? Aqui tem três. Chama-se cordel, né? Literatura de cordel. Pequena. Vamos sorteando? Rodrigo. A Casa das Quatro Meninas. Esse é o famoso da televisão. Jaine. Mais um outro? A Jaine aí. Casa das Quatro Meninas. Isso é só foto aqui. Isso. Mais um? Gustavo. Opa. Faz tudo certo, né? O professor só quer foto. Agora são os detalhes que vão falar, professora. A Aline vai falar sobre o Fernando Sabino. Vamos lá. Posso começar? Tá. Esse livro do Fernando Sabino, O Encontro Marcado, ele versa sobre a história do Eduardo Marciano. E ele conta a história dele desde a infância até a vida adulta. Esse livro ele é dividido em duas partes, que é a procura e o encontro. A procura, que é a primeira parte, conta a história assim da infância até a idade jovem dele, assim. Conta que ele é um menino difícil, assim, quando criança, e muito precoce. Ele tem muita ânsia de viver, assim, ele quer tudo muito rápido, no tempo dele. Na verdade, eu achei que ele não respeitava ninguém, assim, ele não quer nem saber. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Muito controlador, assim, manipulador desde criança, ele tem esses traços na personalidade dele. E também ele era muito competitivo, ele sempre quis ser o melhor toda vez, né? Sempre quis ser o primeiro lugar. Ali na parte que ele, né, passando a infância dele, vendo a adolescência, um pouquinho da fase adulta ali, que faz parte dessa primeira parte ainda, são vários os acontecimentos de experiências pessoais, assim, evolução, crise psicológica que ele tem. Tudo é abordado, assim, de uma forma bem dinâmica, eu achei, nessa primeira parte. Não é uma leitura cansativa. O livro é cheio de diálogos, assim, então não cansa, assim, é rápido, é fluido de ler, sabe? E também o que conta bastante nessa parte é que eram em 3 amigos. O Eduardo, o Mauro e o Hugo. E eles sempre se reuniam no banco de uma praça
para discutir sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus. Eles fazem vários discursos assim filosóficos. Eles se perguntam sobre várias coisas sempre, assim, se indagando de tudo da vida, assim. Então essa parte eu gostei bastante de ler, eu achei bem legal, achei rápida de ler, assim, tranquila. A segunda parte é meio melancólica, a fase adulta dele. Talvez eu seja um pouco imatura para ler essa parte, então por isso que eu não tenha me sensibilizado. Mas ela me deixou um pouco incomodada, porque ele é muito frustrado, assim, ele... Nada dá certo, ele tá muito infeliz, e ele busca, assim, incansavelmente um propósito para a vida dele, e ele não acha. Tanto é, assim, que o discurso do professor Guido agora faz muito sentido em relação a esse livro agora. Porque eu não estava entendendo, o livro Encontro Marcado, mas o que ele está buscando, que ele não acha? Eu fiquei meio sem resposta. E agora eu vi que realmente esse livro é uma biografia um pouquinho, né, misturado como seu primeiro livro, do Fernando Sabino. Porque ele conta a trajetória de um autor em perguntar tudo sobre a vida e não encontrar resposta. Então, agora eu entendi, talvez agora, de manhã, agorinha, eu entendi o propósito do livro. Ele procura muita coisa, não acha, então eu fiquei meio sem resposta, mas agora achei essa busca pelo que ele não achou, né? Que é o Eduardo. E é isso que fala o livro. Aline, isso mudou um pouco a tua rotina? Mudou bastante. De que maneira? A própria escrita, né? A gente usa muita palavra nova nas petições que a gente faz. O vocabulário. Sim, totalmente. Isso vocês podem perceber. Sim. Porque a leitura de textos literários faz com que aumente o vocabulário. Fundamental isso, da comunicação. Muito bem, muito bom, ótimo. Beleza, obrigada. Marina ganhou um livro chamado Machado de Assis Criminalista, escrito pelo grande criminalista Nilo Batista. Ela trabalha à tarde, mas veio hoje de manhã até o pedido, não é, Marina? Vamos lá. Então, o livro de Nilo Batista é um livro novo. Ele foi feito agora em 2018. E o Nilo Batista, ele foi um professor de Direito Penal, acredito que ainda seja, da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem um escritório com sede em Brasília e outro, se não me engano, no Rio de Janeiro. Ele já foi governador do estado do Rio de Janeiro por um tempo, mas hoje ele é mais ele trabalha mais no escritório e às vezes atua como professor. Eu dei uma pesquisada nas outras produções bibliográficas dele, não pude deixar de notar que o professor escreveu um livro juntamente com ele, chamado Antijuricidade, Doutrinas Essenciais do Direito Penal e Processo Penal, parte geral, em 2015. O escritório dele, ele atua exclusivamente em assuntos criminais, tanto como contencioso como consultivo. E, enfim, o que eu vi sobre ele foi bastante isso. O livro foi baseado em todos os livros de Machado de Assis. Ele fez uma pesquisa na biblioteca dele e ele não quis apurar só temas criminais, ele procurou um pouco de tudo. E ele, no começo do livro, ele explica pra gente que o livro, na verdade, seria como se fosse sua tese de doutorado, para ele entregar na faculdade, que seria melhor escrever um livro do que fazer uma tese de doutorado. Ele tem dois objetivos desafiadores. Ele, primeiro, aproxima a criminologia dos estudiosos de direito e ele tenta suavizar essa linguagem, não deixando um livro pesado, igual a Aline comentou do livro dela. É um livro bem fácil de ler, bem divertido. E eu gostei, eu marquei alguns capítulos dele, porque cada capítulo ele explica uma parte do direito, sabe? O que eu achei interessante foi o primeiro capítulo que ele fala sobre embargos de terceiro. Para explicar embargos de terceiro, ele usa uma expressão da obra do Machado de Assis chamada O Caminho da Porta, onde tem uma viúva chamada Carlota. Ela era cortejada por 3 pretendentes. Um era advogado, Cornélio, Inocêncio, mais maduro, e Valentim, que era um menino objeto de piadas. Ele faz uma metáfora que embargos de terceiro seria como se fosse um triângulo amoroso, e cada um que disputava a viúva, ao mínimo avanço, opunha embargos de terceiro, ainda que nenhum deles dispusesse domínio ou legítima posse do amor de Carlota. Então, assim, é bem gostoso de ler, porque ele explica esses temas fazendo metáforas, assim, com histórias, romances de Machado de Assis.
Ele cita vários livros famosos de Machado de Assis, ele fala sobre a ressurreição, ele fala também sobre aquele livro Helena, que já tive a oportunidade de ler, achei bem interessante também. E ele colocou uma frase que eu achei muito bacana no livro, lá no guisa de prefácio, eles mostram uma carta que Machado de Assis escreveu antes de falecer. Um dia antes do falecimento dele, ele escreveu uma carta em que ele explicava muito sobre o quanto ele amava a mulher dele, que já havia falecido anteriormente. Ele explica um pouco sobre sua doença e, principalmente, ele fala sobre como que ele queria passar o legado dele para as pessoas, que a pessoa soubesse mais sobre tudo que ele escreveu. Eu quero até achar a frase que ele escreveu aqui, que eu anotei tanta coisa, mas eu achei tão legal. Ele fala assim, uma das frases memoráveis dele nesse livro: aparentemente é um crime, mas se atentarmos bem, veremos que é pelo menos meia virtude. Muito bem, Marina. Ótimo, muito bem. Ótimo. Muito bem. Larissa? Bom, eu não trouxe o livro hoje, mas o meu livro que eu ganhei foi do convidado anterior, professor, que foi o Hernani Buchmann, Balada em 5 Tons de Chumbo Grosso. Eu tive a honra de ganhar esse livro antes dele lançar, porque o lançamento ocorreu semana passada, dia 18, aqui na Feira do Livro, foi realizado aqui na Praça Santos Andrade. Trata de uma novela literária, que é um gênero que fica entre o romance e a ficção. A história se passa toda em Curitiba, ela narra um drama familiar que se estende por décadas, desde a infância do protagonista até o último dia de vida dele. Ele vai detalhadamente contando o que ele está vivendo no momento. Ele já tem uma certa idade, se não me engano, aproximadamente 50, entre 45 e 50 anos. A mãe dele está doente, ela já está idosa, ela tem muita dificuldade, então ele busca ela, leva ela para o hospital, vai fazer uma consulta, ele tem interesse em internar a mãe dele, pela dificuldade financeira, pela dificuldade que ele tem em tratar com ela. Nesse paralelo que ele vai contando o que ele está vivendo, o autor é tão detalhado que o autor inclui os horários, o horário que ele sai de casa, o horário que ele pega o ônibus. Então, entre parênteses, o autor vai descrevendo os horários. Então, na minha concepção, ficou tangível a história, assim, sabe? Ao mesmo tempo que ele vai descrevendo, então, paralelamente o que ele está vivendo, ele vai fazendo uma retrospectiva da infância dele, das frustrações que ele teve, seja profissional, seja amorosa, seja financeira, da ascensão que ele teve profissional quando ele era mais novo, toda a derrocada dele e o que ele vive hoje, que ele vive uma situação de, assim, ele passa por dificuldades, assim. A capa do livro eu não trouxe hoje, infelizmente. Ela é um revólver que tem as balas ao contrário e que remete a um tiro que sai pela culatra. Então, assim, na leitura do livro, o que eu entendi, porque no início eu fiquei meio perdida, assim, né? Na leitura, entre leitura, no final que eu consegui compreender que tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente deseja, reflete na nossa vida em algum momento. Infelizmente, o protagonista da história não teve um fim muito bom, foi um fim trágico. Brevemente, vou contar, ele se suicida no final. Já entregou. Eu fiquei. Não precisava contar. Eu fiquei frustrada com o final. Eu fiquei frustrada com as frustrações dele e com o fim que ele coloca na vida dele. Assim. Fiquei triste no final. Mas então você viveu o personagem. Vivi. Isso é fundamental. E como a história se passa em Curitiba, ele cita nomes de ruas. Inclusive, uma das ruas que ele cita é atrás da Unicuritiba, Baltazar Carrasco dos Reis. Eu morei nessa rua. Então, assim, parece que o livro ficou tangível, sabe? Saiu do abstrato, ele cita ônibus, ele cita lugares, hospital psiquiátrico, tudo que, querendo ou não, tá no nosso cotidiano, né? Então, eu gostei muito da leitura. Nós queremos que não só a literatura, mas essas sessões mudem a rotina de vocês.
E nós achamos, eu, Guido também, né? Rogéria, todos aqui, que é fundamental a leitura deixar um pouco de lado o computador. O computador é indispensável. Eu quero ver uma data, é claro que eu vou no computador. Eu quero ver o nome do primeiro presidente da Etiópia, eu não vou buscar num livro, vou buscar no computador. Mas agora, se eu quero escrever uma tese de direito, eu não posso pegar no computador, porque a tese depende da sua imaginação. O que você imagina sobre isso? E o computador não te dá imaginação. Ele te dá informações. Ele faz uma espécie de diálogo com você. De modo que se você não ler, você vai perdendo condições de linguagem. Então é a história de você não poder redigir um texto. Amanhã ou depois, uma petição, uma decisão, porque não tem assim o que se chama, digamos, essa eloquência, conhecimento da palavra. Mas além de tudo isso, a emoção, né, que o livro pode oferecer, o livro mesmo, que o computador não oferece. O computador faz você pensar e ficar com medo de que haja um break, de vez em quando. Mas no livro você é senhor daquilo, você domina aquilo e guarda aquilo. Eu espero que nunca o livro acabe. Tudo bem, meus caros? Até boa semana para vocês. Obrigado, Guido. Obrigado. Uma pequena palavra sobre aqueles que ganharam os livros de cordel, né? Esses são livros muito raros do Dalto Trevisan, que ele lançou ontem. Então vocês têm a primeira, e são edições de 20, 30 exemplares. Então são peças de museu, essas aí. Ele começou assim. O Dalto Trevisan, ele mesmo fazia o que a gente chama de literatura de cordel, a expressão do Nordeste, né? São pequenos livros que o próprio autor faz. Então ele mesmo distribuía. O próprio Dalto distribuía. E aí foi indo, persistindo naquele objeto, até que se tornou um grande escritor nacional, né? Então é isso. Obrigado por você ter vindo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, então... Vamos tirar foto só, então? Tá bom. Uma coisa. Desculpa, perdão. Sei pegar alguma coisa. Poderia? Acho que sai essa semana. Cláudia, vai lá, Cláudia, que ela vai tirar. Cristiano, vamos lá. Cláudia, deixa eu só deixar arrumar. Hoje não. Vou trazer gente para ele outra semana, vamos ver se você consegue. Eu consigo. Mas também, depois eu jogando com as filhas. Tá bom, será? Tá bom. Ah, ficou ótimo. Você achar que o celular? Mais uma ali. Pronto. Obrigada. Tchau, bom fim de semana. Tchau, querida. Bom descanso. Bom fim de semana, senhor. Obrigado. Posso deixar de... Prazer. Bom fim de semana aqui. Bom fim de semana também, porque eu estou me despedindo. Interessante e curiosa a capa. Eu bati o olho. Nossa, é a capa mais bonita. Aham.
aquele livro que você falou, eu que fiz a introdução. Bernani Book? É, eu que fiz o prefácio. É um livro bem difícil. É um livro, no final, assim, eu demorei para entender, porque eu não sei se eu me expliquei certo, se foi... Não, foi certo. Tem a questão do tempo também, que você falou, que talvez o assunto principal do livro seja o tempo, como o tempo passa, como o tempo... O que eu tive dificuldade, assim, foi em relação porque ele começa, acho que pelo terceiro tiro, daí ele vai pro quarto, ele inverte a ordem, né? O que ele quis dizer? Isso eu não entendi. Que o tempo é relativo, que o tempo é mais mental do que cronológico, sabe? O tempo é mais... Por isso que ele vive o momento que está agora e revive tudo que ele... Sim, que a vida é assim, a memória funciona de uma maneira que não é como um relógio, sabe? Mas é um livro bem difícil, muito bom. Leitura difícil. Obrigada. Como que é o nome? E quando eu terminei a leitura, eu ainda senti que... Sabe quando você fica com a sensação, queria ler mais, queria... A história, como é que você tentou agora? Segundo volume. Segundo volume. Segundo capítulo. Esse é um bom sinal. E a gente acostumou com as séries agora, então você não quer que acabe, você quer que continue, né? Espera um pouco e vem já o próximo capítulo. Tchau, meninas.